Agora a gente vai falar sobre outro assunto seríssimo, gente. Olha só. Na última década, o Brasil gastou mais de 210 bilhões de reais com acidentes em rodovias federais. A estimativa é da Confederação Nacional do Transporte. Além de onerar o serviço público de saúde, as tragédias nas estradas deixam sequelas nas vítimas, algumas sequelas que são irreversíveis. É o que você vai ver na reportagem de hoje, na nossa campanha tão importante, Santa Catarina Não Pode Parar, uma campanha que é uma iniciativa da Fiesc em parceria aqui com o nosso grupo ND. A reportagem é do Paulo Miller. Vamos ver? Entre janeiro e agosto deste ano, as unidades de suporte avançado do SAMU em Santa Catarina realizaram mais de 21.400 atendimentos. 15% das ocorrências estão classificadas como causas externas. É quando os pacientes são vítimas, por exemplo, de agressão, afogamento ou algum tipo de acidente. Nesta categoria, mais da metade é acidente de trânsito. Foram 1.400 em 8 meses. Uma média de quase 6 acidentados por dia. Em ordem decrescente de acidentes graves, a gente vê muita lesão de membro, principalmente superior, membro inferior. Aí também traumatismo de crânio, de tórax, que são muito graves também, tá? Entre os membros, desde lesões, escoriações, até evoluindo para amputação de partes, como também lesões vasculares, hemorragias cerebrais. Há 11 anos, a vida da Neuza mudou. Na memória e no corpo estão as marcas daquela quinta-feira, 11 de agosto de 2011. Ela estava de bicicleta na marginal da BR-101 em Paulo Lopes, quando foi atropelada por um caminhão. Eu estava de bicicleta, andando bem no acostamento. Aí o motorista imprudente, ele me atropelou. Então ele me arrastou. Eu fui arrastada, até está tudo documentado, uns 35 metros. As duas rodas em cima das duas pernas minhas, das duas. Essa outra direita também foi grave, mas a esquerda teve jeito, foi amputação. Foi gravíssimo. O helicóptero me trouxe, eu fiquei 6 noites, 5 dias internada. De uma hora para outra, ela precisou adaptar a vida sem a perna esquerda. A sequela do acidente tornou o dia a dia mais difícil. O processo de reabilitação foi lento. Agora ela usa uma prótese. Dificílimo, bem difícil mesmo. Nem era para estar aqui hoje. Mas pela misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Ele permitiu que eu estou aqui hoje para contar essa história. O Jair trabalha na fabricação de próteses. A maioria das pessoas que chegam até ele são vítimas de acidentes de trânsito. Com toda certeza é acidente de trânsito. Acidente de trânsito é o principal. E a maior parte é membro inferior? É inferior. São cada histórias assim impressionante. E às vezes chega aqui de cadeira de roda ou de muletinha, meio triste, cabisbaixo. No setor de neuroreabilitação adulto do CCR, o Centro Catarinense de Reabilitação em Florianópolis, atende em média por mês 92 pacientes, entre eles vítimas de acidentes de trânsito. Alguns chegam com lesões neurológicas graves e a recuperação pode levar até 5 meses. A gente tem uma média de idade de pacientes em torno, vítimas de acidente de trânsito são mais jovens, com predomínio entre homens. Então, dentre os pacientes com TCE, nós observamos que 80% as vítimas é do sexo masculino. No trauma raquimedular, 70% também do sexo masculino. E a média de idade em torno de 40 anos. O CCR tem uma oficina ortopédica para fornecer equipamentos aos pacientes atendidos pelo SUS. A confecção de cada equipamento, órtese, prótese ou cadeira de roda, ela é personalizada, é feita de acordo com a necessidade de cada pessoa. Só no ano passado, o governo do estado forneceu 4.450 equipamentos. Neste ano já foram 2.344, 460 só em próteses.
Só neste ano, o orçamento de Santa Catarina para a fabricação de órteses, próteses e equipamentos especiais de reabilitação é de quase 9 milhões de reais. Apenas com internações hospitalares de vítimas de acidentes de trânsito, o Estado gastou entre 2008 e agosto de 2022 209 milhões de reais. Foram 102 mil internações neste período. Nas rodovias federais brasileiras, entre 2012 e 2021, o custo estimado com acidentes foi de 210 bilhões de reais. Quase 20 bilhões só nas BRs de Santa Catarina. Neste valor estão o resgate, o atendimento hospitalar e os danos materiais. Em uma década, 485 mil indenizações por mortes no trânsito foram pagas em todo o Brasil. Números maiores que o da guerra na Síria, que desde 2011 deixou 360 mil mortos. É contabilizado os danos materiais, os custos com seguro, os custos com SUS e hospitais. Né? Então, as implicações sociais disso são imensas. Quando se coloca, por exemplo, que as vítimas têm entre 20 e 50 anos de idade, né? As vítimas em geral, na média, essas são pessoas que são economicamente ativas. Então, isso pode ter implicações também no dia a dia da família, no rendimento da família. Tem também a questão, muitas vezes, da invalidez, danos motores, danos neurológicos, danos psicológicos. Então, é uma situação de guerra, realmente, essa questão do trânsito. Deve ser tratada como uma questão emergencial. Falta de infraestrutura e sinalização, aliada à irresponsabilidade dos motoristas, são apontadas pelas autoridades de trânsito como as principais causas de acidentes. E aí quem paga a conta é toda a sociedade. Sequela para sempre, né? Que nem no meu caso. No meu caso, a imprudência não foi minha. Foi totalmente do motorista, né? Conscientizar que a vida é muito preciosa. Sem dúvida, a vida é sempre muito preciosa. A vida em primeiro lugar, consciência no trânsito, né, gente?